Muitas pessoas dizem que os conflitos de Israel e Palestina são por conta de suas origens e de que basicamente são duas nações irmãs, uma sendo descendente de Ismael e também de Edom, sem falar também de outros povos da região. E no caso Israel seria descendente ali dos antigos israelitas que vieram das diásporas judaicas. O último acontecimento envolvendo Israel e também a Palestina, no caso agora, é o falecimento, no caso o assassinato do líder do movimento islâmico, Ismael Haniyeh. E é a respeito deste assunto que eu estarei falando com vocês aqui. Será que uma possível guerra ou uma retaliação ali da Palestina pode acontecer no território de Israel? Ou até mesmo uma guerra bem maior do que estas que nós estamos vendo? A guerra no Oriente Médio parece nunca ter fim, e as suas raízes são bíblicas e são muito, mas muito antigas. A verdade é que todas aquelas nações que estão ali no Oriente Médio são nações bíblicas e muito faladas nas escrituras sagradas, principalmente Israel. Mas a verdade é que aqueles que estão acompanhando o canal há algum tempo já sabem que muitos e muitos que estão tentando atacar Israel de várias formas têm falecido repentinamente, algo estranho, visto como, por exemplo, para quem assistiu o vídeo que eu fiz a respeito do presidente do Irã, que foi morto aí por um acidente misterioso. Agora mais um, no caso, tentou aí, no caso, atacar o povo israelita, o povo judeu em Israel, e no caso, o líder de seu movimento acabou sendo assassinado. Estranho e curioso, para alguns não seria uma surpresa, mas para outros que têm um olhar mais espiritual a respeito das escrituras e sabe analisar as nações naquela região do mundo, sabe muito bem que isso pode ter um impacto no mundo espiritual muito mais forte. Será que isso tudo seria a proteção divina, a proteção de Deus para com o povo judeu e para com a nação de Israel? O primeiro presidente, no caso o presidente do Irã, atacou Israel de uma forma extremamente violenta, com mísseis/drones, e basicamente foram dias e dias de terror ali na região, mas basicamente nenhum míssil atingiu Israel, e logo em seguida, um tempo depois, algo misterioso aconteceu. O presidente do Irã acabou falecendo em um acidente misterioso por conta do clima. A queda da aeronave basicamente foi colocada por conta do clima da região onde ele estava. E agora basicamente o líder, vamos dizer o líder supremo aí daquele movimento que eu sou até proibido de falar o nome aqui, senão esse vídeo aqui ele acaba sendo derrubado, ele acabou de falecer. Para aqueles que não conhecem quem é este líder é Ismael Haniyeh ou Ismael Haniyeh. Ismael Haniyeh tinha cerca de 62 anos de idade e foi assassinado em Teherã, capital do Irã, onde participou da posse do novo presidente do país, Massoud Pezeshkian, na terça-feira, dia 30. A morte foi confirmada pela Guarda Revolucionária Iraniana. Segundo a agência de notícias semi-oficiais iraniana Tasnim, o chefe do escritório político do movimento ali islâmico foi morto em uma residência especial no norte de Teherã após ser atingido por um projétil aéreo durante a madrugada. Muitas pessoas estão comentando que a Palestina não vai deixar as coisas assim e que uma guerra sem precedentes ocorrerá entre Israel e Palestina. A presença de Ismael Haniyeh em um momento tão importante para a nação iraniana persa demonstra a influência política e o prestígio que ele possuía entre diversos governos. Enquanto um outro antigo líder ou comandante de outro grupo islâmico viveu por anos escondido em cavernas no Paquistão e no Afeganistão, o principal nome aí deste movimento, agora que teve o seu líder aí basicamente assassinado, circulava tranquilamente em hotéis de luxo no Oriente Médio e na África, no caso no Maghreb, além de se reunir frequentemente com importantes autoridades dessas regiões.
O agora ex-líder político do movimento islâmico tinha um alvo nas costas, muito mesmo antes de seu grupo palestino atacar a Israel em 7 de outubro do ano passado, iniciando uma guerra que já dura quase 10 meses. Ismael Haniyeh era o líder e presidente do escritório político do movimento islâmico palestino, que foi designado em 1997 como organização estrangeira e em 2021 como TGED, que eu não posso falar aqui o nome. Haniyeh tem ligações estreitas com o braço militar do movimento islâmico palestino e tem sido um defensor da luta armada, inclusive contra civis. Ele teria envolvimento em ataques contra cidadãos israelenses. Então, o movimento islâmico e palestino foi responsável pela morte de cerca de 17 americanos em ataques em Israel, informou o Departamento de Estado americano em 2018. Ismael Haniyeh foi descrito em diversos jornais árabes e israelenses como sendo um homem muito rico, apesar de sua juventude pobre no campo de refugiados de Al-Shati, na faixa de Gaza. É dito que o acúmulo de dinheiro dele e de outras lideranças do movimento ao qual participava começou quando a organização fundamentalista islâmica assumiu o controle do território palestino em 2007, após expulsar violentamente, no caso, o outro movimento que também opera, ou pelo menos operava com mais potência na Palestina, e este movimento político era e é chefiado basicamente pela autoridade palestina Mahmoud Abbas. Nos 10 anos seguintes, Haniyeh foi o chefe de governo da faixa de Gaza, onde foi estabelecido um regime autoritário, sem nenhuma nova eleição. É dito que naquele período ele enriqueceu com o dinheiro do imposto de 20% cobrado de todos os produtos que entravam por túneis clandestinos a partir do Egito. Segundo a revista saudita Al-Majalla, além dele, outros 1.700 altos comandos do movimento ao qual ele participava ficaram milionários com esse esquema de contrabando de tributos ou tributado, e a saída de cidadãos por essas passagens também era bem cobrada. Em dezembro de 2019, Ismael deixou a faixa de Gaza. 2 anos antes, ele já havia sido substituído por Yahya Sinwar à frente do governo local. A Turquia, comandada por Erdogan, também passou a despejar milhões e milhões de dólares na faixa de Gaza, dinheiro que comprovadamente não era destinado a aliviar o sofrimento da população do território. Em 2017, a agência de segurança israelense Shin Bet acusou 2 palestinos de desviarem dinheiro da construção de Gaza para o movimento islâmico de Palestina. O egoísta movimento islâmico palestino roubou fundos destinados aos necessitados de Gaza de organizações internacionais. O movimento político de Gaza, da Palestina, prospera a custo dos residentes da faixa e usa doações destinadas a eles para financiar aquela guerra, disse na ocasião o major-general israelense Yovav Mordecai, responsável pela operação. No ano de 2020, uma investigação nos Estados Unidos descobriu que o banco turco Cuveyt Türk, sediado em Istambul, manteve conscientemente contas bancárias ligadas ao financiamento do movimento islâmico palestino. Em dezembro de 2019, Ismael Haniyeh deixou a faixa de Gaza. 2 anos antes, ele já havia sido, no caso, substituído por Yahya Sinwar à frente do governo local. Vivendo em hotéis 5 estrelas de Doha, Haniyeh passou a comandar o escritório político do movimento palestino à distância. Segundo autoridades americanas e israelenses, ele partiu inclusive, a autorização para os ataques de 7 de outubro. Após o início da guerra entre o movimento islâmico palestino e Israel, o então presidente político da organização se reuniu com o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei,
Os iranianos são os principais apoiadores financeiros e militares, no caso do movimento islâmico palestino. Também foi a Turquia onde encontrou Erdogan em uma clara demonstração de que tinha costas quentes para viajar tranquilamente. Se não fosse por conta de seu assassinato, Ismail Haniyeh iria à Turquia nos próximos dias, onde discursaria no parlamento como convidado. A família do líder, aí no caso do movimento, não saiu ilesa da guerra iniciada por ele. A neta de Haniyeh, Roa Hamam Haniyeh, uma estudante de medicina, foi assassinada, no caso foi morta, em um bombardeio em uma escola na cidade de Gaza em novembro do ano passado. Em abril deste ano, ele mesmo afirmou que 3 de seus filhos e 4 netos haviam sido mortos em bombardeios também em Gaza. Vários líderes mundiais reagiram aí ao falecimento, ao assassinato do líder político aí do movimento islâmico ali palestino no Irã. Curiosamente, muitos estão preocupados com a situação do Oriente Médio e muitos estão mais preocupados ainda que isso possa agravar mais ainda o conflito regional. Os líderes palestinos, Mahmoud Abbas, ali no caso, condenou o assassinato, assim como o primeiro-ministro Mahmoud Mustafa. O secretário-geral do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, Hussein al-Sheikh, também o denunciou. Já o Irã, no caso, disse vingar o assassinato aí do líder do movimento ali islâmico, que deveria não ter acontecido em território iraniano. Os Estados Unidos, no caso, a Casa Branca viu os relatos ali do assassinato de Haniyeh e disse, no caso, um porta-voz, mas se recusou a comentar imediatamente. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, disse que não acha que a guerra no Oriente Médio seja inevitável, mas se Israel fosse atacada, os Estados Unidos ajudariam a defendê-lo. Agora eu quero saber aqui nos comentários, será que isso vai gerar uma guerra ainda mais pior no Oriente Médio entre a Palestina e Israel? Será que uma guerra entre Israel contra Ismael vai acabar acontecendo, uma guerra realmente grande de proporções bíblicas? Coloque aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.